que é computação quântica? Fala, amantes da engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e hoje vamos falar um pouco sobre computação quântica. A computação quântica é um tipo de computação em que as informações são processadas usando bits quânticos, ou qubits, em vez de bits clássicos. Isso permite que os computadores quânticos executem certos tipos de cálculo muito mais rapidamente do que computadores clássicos. Por exemplo, certos códigos de criptografia podem ser quebrados muito mais rapidamente em um computador quântico do que em um computador clássico. Além disso, a computação quântica também pode ser usada para simular sistemas quânticos, o que é difícil de fazer em computadores clássicos. E quem foi o inventor dessa computação quântica? A computação quântica é um campo relativamente novo e tem vários colaboradores e inventores. Os princípios básicos da computação quântica foram propostos pela primeira vez pelo físico Paul Benioff em 1980, mas o campo da computação quântica, como a conhecemos hoje, é o resultado das contribuições de muitos cientistas e pesquisadores nas últimas décadas. Uma das figuras-chave no desenvolvimento da computação quântica é o físico Richard Feynman, que na década de 1980 propôs que um computador quântico poderia simular sistemas quânticos com mais eficiência do que um computador clássico. Outro importante colaborador inicial foi David Deutsch, um físico da Universidade de Oxford, que propôs o conceito de uma máquina de Turing quântica e lançou as bases teóricas para a computação quântica. Na década de 1990, uma equipe de cientistas liderada por Peter Shor, no Bell Labs, desenvolveu o primeiro algoritmo quântico, conhecido como algoritmo de Shor, e que é capaz de fatorar grandes números exponencialmente mais rápido que os algoritmos clássicos. Esse foi um grande avanço no campo e demonstrou o potencial da computação quântica para resolver problemas importantes. Nos últimos anos, muitas empresas e instituições de pesquisa também fizeram contribuições significativas para o desenvolvimento de hardware de computação quântica, como Google, IBM, Microsoft e até Alibaba. Mas qual a diferença entre computação quântica e a computação normal? A computação quântica e a computação clássica são baseadas em princípios fundamentalmente diferentes. A computação clássica, também conhecida como computação tradicional ou normal, usa bits clássicos para armazenar e processar informações. O bit é a abreviação de Binary Digit, que significa dígito binário. Cada bit clássico utiliza um sistema binário e só pode ter o valor de 0 ou 1, e as operações são executadas nesses bits usando portas lógicas. Já a computação quântica, por outro lado, usa bits quânticos ou qubits para armazenar e processar informações. Da mesma forma que um bit clássico, o bit quântico também assume valores de 0 ou 1, só que o qubit pode existir em uma superposição de estados, o que significa que ele pode estar em vários estados ao mesmo tempo. Ele também pode ser emaranhado com outros qubits, o que permite certos tipos de operações quânticas que não são possíveis com bits clássicos. Para exemplificar isso em números, podemos dizer que um qubit é igual a um bit, ou seja, ele consegue armazenar uma única informação. Mas devido à superposição de estados, 2 qubits conseguem armazenar 4 bits de informação, 3 qubits armazenam 8 bits e por aí vai. Os computadores clássicos realizam cálculos seguindo um conjunto de instruções, uma etapa de cada vez, enquanto os computadores quânticos podem realizar muitos cálculos simultaneamente. Isso se deve à capacidade dos computadores quânticos de existirem em vários estados ao mesmo tempo, o que permite que eles executem certos tipos de cálculo muito mais rapidamente do que computadores clássicos. Isso mostra que a computação quântica consegue armazenar e processar muito mais informações que a computação clássica. O número de qubits que um computador quântico pode manipular é muito menor do que o número de bits que um computador clássico pode manipular, podendo chegar a algumas centenas de qubits em computadores quânticos de última geração. Mas a questão é que mesmo que o computador quântico consiga manipular apenas algumas centenas de qubits, devido às propriedades únicas, os computadores quânticos
são mais poderosos do que os computadores clássicos para certos tipos de problemas, como certos problemas matemáticos complexos e simulações de sistemas quânticos. Também é importante observar que, embora a computação quântica tenha potencial para ser mais poderosa do que a computação clássica, em certas áreas ainda é um campo emergente e mais pesquisas são necessárias para entender completamente suas capacidades e limitações. E onde que eu posso usar essa computação quântica? A computação quântica tem potencial para ser usada em diversas áreas. Ela pode ser usada na descoberta de medicamentos, onde a computação quântica pode ser usada para simular interações químicas complexas e podem acelerar o processo de descoberta de novos medicamentos. Também pode ser usada no aprendizado de máquinas, onde os algoritmos de aprendizado de máquina quântica podem ser usados para analisar grandes quantidades de dados com mais eficiência do que os algoritmos clássicos. Outra área é na criptografia, onde a computação quântica pode ser usada para quebrar certos códigos de criptografia que atualmente são considerados seguros em computadores clássicos. Isso significa que a computação quântica tem o potencial de revolucionar o campo da criptografia, podendo deixar os sistemas muito mais seguros. Para quem aí gosta dos famosos robôs de mercado de ações, a computação quântica também pode ser usada para simular mercados financeiros e otimizar estratégias de investimento, o que pode ser útil para instituições financeiras.